Sou Luciane Abramo, empresária e escritora, e estou aqui na TV Relacionamento. Acompanhe minha entrevista agora. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje a gente está diante de uma personalidade, uma profissional maravilhosa. A primeira vez que eu vi a Luciane Abramo, ela é Miss Brasil, Miss Mundo, né? E aí acabamos conversando e a gente vê o potencial que essa mulher tem de visão estratégica. É sensacional. Nós vamos falar aqui desse livro também, né? Mas Luciane, hoje, né, a gente fica muito preocupado assim, com a situação do mundo, a geopolítica, as coisas que estão acontecendo. Então, o Trump faz uma taxação, isso mexe com o mundo todo, né? E mexe muito com a cabeça dos empresários, diretores financeiros, né? Donos de empresas, donos de redes de franquias e tudo mais, tá? E muitas vezes você vê assim, o empreendedor ele começou, ele está indo, aí de repente você vê um declínio daqui, né? Então eu queria que você desse assim, um panorama, porque assim, todas as empresas são feitas por pessoas, e como tratar esses momentos, porque você fala, empresa que se vive, mas as empresas, as decisões são tomadas por pessoas, né? E esse é um assunto importante. Fique à vontade, por favor. Então, primeiramente, obrigada, pessoal. Estar aqui com o Kendi sempre é um prazer, um profissional ímpar, com uma visão holística e com muito conhecimento de vários assuntos. É muito legal trocar essas ideias. Primeiramente, assim, a gente, como você bem coloca, é uma visão geopolítica, né, geoeconômica, totalmente que impacta no mundo todo. E realmente, diante dessas dificuldades, desses desafios, o empresário precisa ter, além da visão estratégica, as ações necessárias para que a gente possa perpetuar. E o perpetuar, muitas vezes, não é você seguir no mesmo caminho, é você saber onde você está e o que você precisa fazer para melhorar, dar alguns passos atrás ou vários passos e continuar. Então, o que nós estamos vivenciando, né? Esse momento impacta muito na cabeça do ser humano, daquele empreendedor, daquele líder, do empresário, principalmente do pequeno e médio, que o pequeno e médio, uma vez que ele esteja impactado por essas situações, ele não sabe, ele fica paralisado. E aí, dentro da empresa, né, com esses mais de 23 anos empreendendo, passando por diversos desafios, eu pude perceber que, baseado em prática, baseado em ciência e fundamentação, eu pensei o que eu posso fazer para contribuir com o empresário ou qualquer líder de grandes empresas também, que ele, pós-pandemia, diversas situações da saúde, diversas situações climáticas, ele chega um momento que ele não aguenta, e isso impacta a gente aqui, ó, no pensar, na mente, né? E ainda por cima a gente tem a situação de fraudes, que cada dia aumenta mais, né? Exatamente. A tecnologia, ela ajuda muito, mas tem o pessoal do crime organizado. Esse que é o problema. Você me fez lembrar o seguinte, quando começaram a subir os personal computers, os PCs, tinha uma cidade americana lá, um bairro, que era um pouco perigoso. Os pais tinham um filho de 16 anos e falaram, filho, nós vamos, em vez de você ficar na rua, nós vamos te pagar todos os cursos de informática que existem e o melhor computador para você, e você vai trabalhar em casa. E ele ficava lá marcado com o tempo, essas coisas, e o casal assim, olha, ainda bem que nós estamos de olho nele, né? Aí ele ia na cozinha, né? Passava ver os pais e tal. E ó, tá tudo bem, né? Um dia, toca a campainha, a polícia veio prender o rapaz, era hacker. Então não quer dizer que você está assim, o olho no olho, hoje não quer dizer muita coisa não. É verdade, e exatamente isso que você coloca é tão relevante que isso impacta não só pessoas como empresas, principalmente o pequeno e médio, porque muitas vezes nós estamos aqui, né, no local A,
E ao lado de você, você pode ter algo muito complexo, como ele bem coloca, e você pode estar sendo monitorado, hackeado. E o que acontece? Quando você consegue identificar, né, conforme eu escrevo na obra, proteja seu nome como evitar fraudes eletrônicas, que ela é direcionado para a pessoa física ou empresário de todos os portes, o que acontece, Kendi? Você consegue identificar, porque embora você tenha diversos recursos, você tenha bilhões, você vê empresas que investem bilhões em tecnologia, bilhões de dólares, né? Mas por uma situação de engenharia social, que a pessoa estuda você e de repente você está ali com um processo judicial e aí ele vai mandar para você o falso advogado que vai falar, olha, você ganhou a causa, só que você precisa pagar tal coisa. E muitas vezes é isso que você falou, ele está ao seu lado e você não sabe. Então, qual a melhor forma de fazer isso? Você pode ser vítima, nós podemos ser vítima, sim, mas a gente pode evitar. E isso começa a impactar a tua saúde mental. Por quê? Como empresário, como profissional, você tem que pensar na tua empresa, você tem que pensar no teu equipe, você tem que pensar nos seus dados, você tem que pensar no compliance, você tem que pensar na estratégia da empresa. E quando é uma pequena e média empresa, ela pode até, além de afetar a reputação, chegar a fechar as portas, né? E aí, existem formas de você evitar, não é simplesmente bloquear, não é simplesmente chegar lá e falar, olha, minha equipe técnica está tudo ok e o jurídico está cuidando. Você vai ter uma situação reputacional, você vai ter uma situação, uma dor de cabeça emocional, né? Com seus clientes, com o seu ecossistema, e isso o que vai acontecendo? Vai te deixando numa situação de saia justa. Então é preciso saber que, embora você invista em tecnologias, você precisa saber evitar essa fraude antes que ela vire um crime cibernético. E aí envolve todo o processo. E chega esse momento que o empresário, além dessa questão tecnológica, tributária, né, tem que começa a ficar, além de preocupar com o negócio dele, ele tem que olhar para o negócio dele, tem fatores externos que ele não consegue controlar. É necessário ele ter consciência de onde ele está, ele precisa estar consciente, Kendi, para ele poder identificar e verificar a situação para ele não declinar. Foi onde nós escrevemos a obra Os 10 Sintomas de Declínio do Empreendedor. Perfeito. Que são Quanto as tempo medidas... demorou mais ou menos? Olha, teve um prazo médio de 6 meses a 9 meses, literalmente um filho. Porque tem todo o processo da escrita, do fundamento, da prática e depois vai todo para a parte da revisão, etc. Né? E foi lançado agora no final do ano de 2024, juntamente na Secretaria da Mulher de Barueri. Perfeito. Parabéns, viu? Olha, são pessoas como você que fazem a diferença. Muito obrigada. E que possa ser, né? Exatamente assim, falando, até agregando um pouquinho, o empresário ele fica numa situação tão complicada que ele tem que também agora cuidar da saúde mental dos funcionários. E da dele também. E como é que quem cuida da dele? Ele mesmo. Então aqui tem um norte, não psicológico, mas um norte para você identificar o que está acontecendo para evitar que sua empresa e seus sonhos degringole, né? E aqui não falo apenas de prosperidade financeira, eu falo de bem-estar, de sociedade. Muitas vezes você vai ter que dar passos para trás para continuar. Então aqui é um norte para você. E se posteriormente a isso a gente tem visões aí de programas direcionados para o empresário ou para o objetivo do empresário, que aí a gente consegue ajudar na nossa empresa. Perfeito. Você se tornou então uma consultora consagrada. Parabéns, tá? Muito obrigada. Aprendendo sempre, Kendi. Perfeito. Você pode deixar seus contatos e principalmente como é que as pessoas adquirem seu livro? Perfeito. Bom, pessoal, você pode acessar, né, a opera.com.br, com H no final, lucianeabramo.com.br, e você vai conhecer um pouco da minha biografia e lá tem todos os links das obras. E aí as obras também você encontra nas livrarias, né, na Wiclap, que é a editora das obras, e a Amazon. Então esteja super à vontade, será um prazer contribuir com você e com os seus colaboradores e os seus familiares. Lu, venha sempre nos brindar com seus conhecimentos, tá? Obrigada igualmente. Parabéns, viu? Obrigada para nós. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Luciane Abramo,
nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, gente.